Alô nação, conexão, bem-vindos ao canal Conect Fla, o universo rubro-negro do nosso Mengão. É um prazer tê-los aqui. Eu sou o professor Pedro Barreto, PB, e terei o privilégio de compartilhar com vocês várias informações nesse novo episódio do nosso quadro Conect News, da segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. Estou gravando para vocês agora, no final da tarde, para trazer as últimas notícias do Flamengo, do futebol do Rio de Janeiro, do futebol brasileiro e sul-americano, naquilo que interessa para a nossa nação. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Conect News, que vem com essa chamada: o Fla em mais uma final. Pois é, minha gente, o time de Jorge Jesus, o time da maior torcida do Brasil, decola na busca de mais uma taça para o Museu da Gávea. Ontem, dia 5 de julho, domingo, o Flamengo venceu a agremiação do Volta Redonda na partida de semifinal da Taça Rio, 2-0, 2 gols do Bruno Henrique, com assistências do nosso Gabigol, cada vez mais especialista no papel de garçom, servindo com precisão os seus companheiros de frente. E o Flamengo, com a vitória, carimba a sua vaga na final da Taça Rio, que ocorre daqui a 2 dias, depois de amanhã, quarta-feira, dia 8 de julho. O Flamengo, como era de se esperar, impôs o seu jogo, dominou o Volta Redonda, poderia ter saído de campo com um placar muito mais elástico, não fosse a atuação de gala do goleiro Douglas, que com defesas exuberantes impediu uma vitória de contagem mais elástica em favor do mais querido do Brasil. O Flamengo, portanto, com a vitória, tem agora aí o dia de hoje, o dia de amanhã, para se recuperar, para entrar em campo quarta-feira contra o Fluminense. Partida confirmada para o Maracanã, estádio Mário Filho, jogo às 21h30. Professor, por que você botou aqui Fluminense e Flamengo? Porque o Fluminense foi o vencedor do sorteio do mando de campo, que foi realizado hoje às 10 horas da manhã, na FERJ, na Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro. E o Fluminense, titular do mando, é quem tem aí, não é, esse direito de ficar na primeira parte da nossa tiragem aí, Fluminense e Flamengo. Minha gente, o árbitro da partida também foi definido e o jogo será arbitrado por Bruno Arleu de Araújo. Quero lembrar a todos que teremos a presença do VAR nessa partida tão importante entre Flamengo e Fluminense, com mando do Fluminense. Para o Fluminense, caso vença a partida, vale não só o título da Taça Rio, mas vale manter acesa a esperança de ainda se tornar campeão estadual em 2020. Se o Fluminense vencer a Taça Rio, se classifica para uma final de estadual contra o Flamengo, que venceu a Taça Guanabara. Caso isso ocorra, o que nenhum de nós aqui espera, caso, futebol é uma caixinha de surpresas, caso ocorra o improvável, e o time do Flamengo, que é muito superior ao do Fluminense, eventualmente num dia ruim, não vença o jogo, eventual empate, a decisão é por pênaltis, e o Fluminense vença a Taça Rio, temos uma final de estadual em 2 partidas. O Flamengo, por ter sido primeiro colocado na pontuação geral, teria a vantagem de jogar por 2 resultados iguais e então se sagrar campeão estadual. O Fluminense, para ser campeão estadual, precisa superar o Flamengo quarta-feira, vencendo a Taça Rio, e superar o Flamengo nessas 2 finais de campeonato estadual que eventualmente teríamos, caso o Fluminense ganhe a Taça Rio. Para o Flamengo, a vitória quarta-feira, ou no tempo normal ou nos pênaltis, significa não apenas vencer a Taça Rio, mas por antecipação se tornar campeão estadual do Rio de Janeiro no ano de 2020. Caso o Flamengo, portanto, vença o jogo de quarta-feira, o Flamengo carimba o bicampeonato estadual consecutivo, já que no ano de 2019 a nossa agremiação foi a vencedora. Ora,
Se o Flamengo vencer, portanto, esse jogo de quarta, ou no tempo normal ou nos pênaltis, e se consagrar campeão da Taça Rio e do estadual, será a 36ª conquista de um título estadual pelo Clube da Gávea. O mais querido amplia a sua vantagem de títulos contra o próprio Fluminense, que é o segundo clube com mais títulos no estado do Rio de Janeiro. O Flamengo não apenas carimbaria o 36º título estadual e o bicampeonato consecutivo, como abriria a possibilidade de, em 2021, conquistar o seu 6º tricampeonato consecutivo nessa sua história de mais de 125 anos. O Flamengo tem 5 tricampeonatos estaduais. É o time do Rio de Janeiro, é o clube do Rio de Janeiro com mais tricampeonatos, não tem concorrente nesse aspecto, e se ganhar agora e ganhar ano que vem, o Flamengo chega ao seu 6º tricampeonato, o terceiro nesse século. Tivemos 3 tricampeonatos no século passado, 43, 44, 42, 43 e 44, 44 ali com aquele gol do Valido, argentino Valido, depois 53, 54 e 55, depois 78, 78 especial e 79, já na era Zico, né? Esse tri que ficou marcado em 78 com o gol de cabeça do Rondinelli pulando em cima do Abel, né? Já no finzinho do jogo contra o Vasco, um cruzamento do escanteio do Zico. Depois 99, 2000 e 2001, Carlinhos em 99 e 2000 treinando, Zagallo em 2001, histórico gol do Pet, e a gente teve depois 2007, 2008, 2009, aquele tri contra o Botafogo, e foi o nosso último tricampeonato consecutivo. Já se vai aí mais de uma década que o Flamengo não consegue um tricampeonato consecutivo. Vencendo o estadual desse ano, carimba essa possibilidade para em 2021 concluir o seu 6º tricampeonato. Vamos torcer para que tudo dê certo e quem sabe em 2022, enfim, o sonhado tetracampeonato consecutivo. Essa é, sem dúvidas, uma grande ambição da nossa fanática e apaixonada torcida, a nação rubro-negra. Bom, para esse jogo em que o mando é do Fluminense, há uma grande expectativa quanto à polêmica que está em torno da transmissão do evento. Infelizmente, o Flamengo não foi sorteado. Se o Flamengo fosse sorteado, não teríamos agora essa polêmica. O direito de transmissão seria do Flamengo, que com base na medida provisória 984, em pleno vigor no momento, o Flamengo, como mandante, caso fosse sorteado, o Flamengo poderia fazer a transmissão, como fez no jogo de ontem. Infelizmente, para nós, o sorteio apontou o Fluminense como mandante. E aí entra um grande imbróglio judicial. O Fluminense cedeu os seus direitos para o Grupo Globo, como fizeram as outras 10 agremiações, junto com o Fluminense 11, somente o Flamengo não fez parte. Um contrato entre Globo, Federação do Rio e 11 dos 12 clubes, o Fluminense dentre os 11, cedendo para a Globo os direitos de transmissão. Todavia, esse contrato não envolvia jogos contra o Flamengo. O Flamengo não cedeu os seus direitos para a Globo e, por conta disso, o contrato da Globo com o Fluminense, com a Ferj e com os outros 10 clubes não envolvia a transmissão de jogos contra o Flamengo. Exatamente por isso, a final da Taça Guanabara não poderia ter sido transmitida, já que o Flamengo não tinha cedido esses direitos para a Globo. Flamengo e Boa Vista, recordemos-nos, final da Taça Guanabara, não houve a transmissão. Não houve transmissão dos jogos do Flamengo quando visitante, ainda que o mandante tivesse cedido os direitos à Globo, porque a Globo, no contrato que fez com o Fluminense, a Ferj e os outros clubes, não adquiriu o direito de transmitir jogos contra o Flamengo, já que a regra que vigorava quando esse contrato foi feito pela Globo, a Ferj e os clubes, era a regra anterior à medida provisória 984, a regra que estava no texto do artigo 42 da Lei Pelé, a Lei 9.615, que diria que a televisão, a emissora de TV só poderia transmitir se, além de o mandante ceder, o visitante tivesse dado o aceite. Então, o contrato da Globo com a Ferj e o Fluminense não envolve jogos contra o Flamengo. Ora, particularmente, na minha opinião pessoal, como professor de direito, como escritor, como jurista, advogado por formação, entendo que o contrato que a Globo tinha com a Ferj e o Fluminense, porque ainda há uma discussão se esse contrato é válido ou se ele está extinto, porque a Globo entendeu pela resilição unilateral do contrato. A Ferj foi a juízo pedir que no judiciário
se declare que o contrato não foi extinto, a Globo não poderia unilateralmente romper o contrato. Então a Ferj brigando em juízo para entender, para que o judiciário determine que o contrato tem que ser cumprido. A Globo não poderia unilateralmente desfazer o contrato. Ela até pode dizer que não tem mais contrato. Dizer que não tem contrato não significa que o contrato está desfeito. Então há uma discussão se esse contrato está de fato desfeito, como a Globo declarou, ou se apesar de ter declarado, o contrato estaria em pleno vigor. O que eu particularmente entendo é que esteja esse contrato em vigor ou desfeito, ele não daria à Globo o direito de transmitir esse jogo, porque sendo um jogo contra o Flamengo e um contrato celebrado antes da medida provisória 984, o Flamengo não se submete a esse contrato. Então eu particularmente sou daqueles que têm aí manifestado entendimento desde cedo no dia de hoje, desde ontem na verdade, que o contrato da Globo com o Fluminense, com a Ferj e os outros clubes não daria à Globo o direito de transmitir essa partida. Ocorre que a Federação do Rio ajuizou uma ação requerendo uma tutela antecipada de forma antecedente na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, vara cível, para impor à Globo que tivesse que transmitir, requerendo execução de obrigação de fazer, obrigando a Globo a transmitir os jogos que ela, com base no contrato, se obrigou a transmitir. A Globo se obrigou a transmitir os jogos com base no contrato. A federação requereu em juízo uma tutela antecipada para obrigar a Globo a transmitir os jogos previstos no contrato como de obrigação dela para transmiti-los. Por que a federação fez isso? A federação tem interesse na transmissão dos jogos em TV aberta. A federação tem no Campeonato Carioca o seu principal produto. Quanto mais ele for visto, mais tem retorno para a federação. Existem patrocinadores que estão querendo que suas marcas apareçam nessa transmissão. Então a Ferj conseguiu, na sexta-feira, a tutela antecipada, concedida pela doutora Eunice, magistrada, competente para o julgamento, e então a Globo teve que transmitir o jogo entre o Fluminense e o Botafogo, ela foi obrigada a transmitir. E aí prestem muita atenção. Na concessão da tutela antecipada, a magistrada determinou que a Globo transmitisse tanto o jogo da semifinal, como o jogo da final da Taça Rio e eventuais finais da competição. Ocorre que, ao que nos parece, ou a magistrada cometeu um pequeno equívoco na sua decisão, ou a gente está diante de um conflito de interpretações do que ela quis colocar. Eu vou dizer isso porque eu estou aí na tela com a cópia da parte final da decisão. Ela defere a tutela antecipada, eu vou ler junto com vocês, facilitando a interpretação para todos. Ela defere a tutela antecipada, determinando que a Globo transmita as semifinais e a final, mas ela diz na forma do contrato. Então vocês vão ler a decisão comigo, todo mundo aqui vai ter condição de entender, e aí por um sentido interpretativo se pode entender que ela está obrigando a Globo a transmitir o jogo de quarta-feira, porque ela fala na decisão que tem que transmitir o jogo da final da Taça Rio. Mas, por outro lado, na própria decisão, ela emenda a sua fala após uma vírgula, dizendo, na forma do contrato. E na forma do contrato, a Globo não estaria obrigada a transmitir esse jogo de quarta-feira, porque o contrato não inclui jogos com o Flamengo. Então, percebam que, se o que a Ferj queria era que o judiciário determinasse que o contrato com a Globo fosse cumprido, entendendo que a Globo sozinha não pode ter o poder de desfazer o contrato, ela pode dizer que não quer cumprir mais o contrato, mas ela sozinha não pode fazer o que no direito civil e no direito contratual, a gente chama de resilição unilateral potestativa. Ela não pode sozinha desfazer o contrato, ela estaria inadimplindo o seu dever e o contrato estaria válido. E aí o que a Ferj foi brigar em juízo, me parece, foi para que o juiz, ou a juíza, no caso a magistrada, a doutora Eunice, competentíssima, determinasse que a Globo cumprisse o contrato. Só que o contrato não envolve jogos com o Flamengo. Se o Volta Redonda tivesse eliminado o Flamengo e agora fosse um jogo entre Fluminense e Volta Redonda, ok, teria que transmitir porque esse jogo faria parte do contrato. Só que foi o Flamengo que se classificou. Eu vou pedir agora a ampliação da nossa tela, pode ser? Pode me tirar do cenário? Perfeito, eu vou tentar ficar aqui no cantinho. Beleza, pode me tirar do cenário. Defiro, portanto, o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente para determinar a exibição pelas rés dos jogos da semifinal e final da Taça Rio. Sublinhei aí de lilás, podem ver, e final da Taça Rio, além da final do Campeonato Estadual da Série A de Profissionais da temporada 2020. Agora, olha o que eu sublinhei de vermelho. Eu sublinhei propositalmente para chamar atenção, na forma do contrato. Vamos entender? O que ela está deferindo? Uma tutela antecipada. Para determinar o quê? A exibição dos jogos. Quais? Semifinal e final da Taça Rio, na forma do contrato.
Me parece que é final da Taça Rio na forma do contrato. Final da Taça Rio se as partes do contrato, se na final da Taça Rio estivessem duas agremiações que são partes do contrato. Então, duas opções surgem aqui. A primeira, a magistrada poderia ter se confundido, o que às vezes acontece, ao dizer que tem que transmitir a final da Taça Rio, e como o Flamengo não é parte do contrato, essa decisão teria um vício, mas o que me parece mais correto é acreditar que, ao invés de um erro da decisão, a magistrada está fazendo uma concordância entre uma parte aí da sua decisão, que diz que determina a exibição do jogo da final da Taça Rio, com a parte final que diz na forma do contrato. Se na forma do contrato estivesse na final da Taça Rio duas agremiações que fizeram contrato com a Globo fica obrigada, tem que cumprir essa determinação de exibir. Mas se uma das agremiações, no caso o Flamengo, que está na final, não é parte do contrato, não tem que se cumprir essa obrigação de transmitir. Bom, volta a tela para trás, me devolve aqui para o cenário. Eu vou dar minha interpretação pessoal, respeitando todas as opiniões divergentes, afinal ninguém é dono da verdade. Eu entendo que a Globo não está obrigada a transmitir esse jogo por essa decisão. Desde que, e aí temos que ter coerência, desde que eu concorde que a decisão da magistrada obriga a exibir a final na forma do contrato. E na forma do contrato não se pode transmitir essa final porque envolve o Flamengo. Muitas pessoas estão dizendo, essa decisão está obrigando a Globo a transmitir. Eu quero sugerir para vocês uma reflexão para interpretar de uma maneira diferente. Se vocês entenderem como algumas pessoas estão entendendo, e é lícito que queiram entender assim, eu discordo. Se vocês entenderem que essa decisão está obrigando a Globo a transmitir a final de quarta-feira, na verdade, essa decisão não está obrigando a Globo a transmitir. Essa decisão estaria dando à Globo um direito que o contrato não deu, de transmitir um jogo do Flamengo sem pagar ao Flamengo para transmitir. Percebam, essa decisão de obrigar a Globo a transmitir o jogo de quarta-feira, se vocês interpretarem a decisão dessa maneira, se vocês interpretarem que do jeito que está a decisão, a Globo está obrigada a transmitir o jogo de quarta-feira, a Globo estaria não apenas tendo uma obrigação, ela estaria adquirindo um direito de passar em TV aberta o jogo do Flamengo sem ter pago ao Flamengo por isso. Então, me parece que essa decisão, se fosse interpretada dessa maneira, a decisão estaria criando para a Globo um direito de transmissão de uma partida que o contrato não dá a ela, o contrato não dá à Globo o direito de transmitir jogos com o Flamengo, a não ser que ela negocie com o Flamengo e pague ao Flamengo. Se a Globo transmitir esse jogo de quarta-feira, eu entendo que o Flamengo pode cobrar da Globo um valor pago a ele por essa transmissão, porque estaria violando o direito do Flamengo. Olhem que coisa complexa. O Flamengo poderia dar o aceite à Globo, sim, mas entendam, o contrato não prevê direito da Globo de transmitir jogo do Flamengo. Perfeito? Perfeito. Ah, professor, mas o contrato foi desfeito. Não. A juíza está determinando que se transmita o jogo, tanto que o jogo foi transmitido domingo, ontem, do Botafogo, exatamente por entender que a Globo sozinha não pode desfazer o contrato. É como se a Globo dissesse, eu desfiz o contrato, e o judiciário dissesse, não desfez coisa nenhuma. Você vai cumprir o contrato, tanto que a Globo cumpriu o contrato domingo. Sexta-feira ela disse que rescindiu o contrato e domingo cumpriu o contrato que ela disse que tinha rescindido. Entenda, eu dizer a você, eu faço um contrato com você, e aí eu acordo e digo, acabou o contrato. Será que eu tenho o poder de acabar o contrato sozinho? O contrato não acaba por eu dizer que não quero mais cumprir, porque eu entendo que o meu direito foi violado. Então, o que me parece correto é entender que o Poder Judiciário, através da decisão da magistrada, entendeu que o contrato não foi extinto, o contrato está em vigor. Professor, mas com base na medida provisória a Globo não poderia transmitir? Claro que não. Primeiro que a medida provisória não dá direito à Globo, dá direito ao mandante. Sim, mas o Fluminense é o mandante, então o direito de transmitir seria do Fluminense. Mas o Fluminense cedeu os direitos à Globo nesse contrato. Esse contrato é anterior à medida provisória. A medida provisória não retroage para contratos já celebrados antes dela. O que esse contrato entre Fluminense e Globo geram é o direito da Globo de transmitir jogos do Fluminense quando o visitante também é parte do contrato. Esse contrato entre Fluminense, Ferge e Globo não dá à Globo o direito de transmitir um jogo do Fluminense contra o Flamengo. Tanto que a Globo não pôde transmitir o jogo entre Fluminense e Flamengo na Taça Guanabara. Não pôde transmitir. Eu nem me lembro se aquele mando era do Fluminense ou do Flamengo. Mas não pôde transmitir porque tinha o Flamengo. Então a medida provisória, ela não pode retroagir para fatos pretéritos, aí sim ela seria retroativa. Então a medida provisória não atinge esse contrato do Fluminense com a Globo. Então, a gente tem dois caminhos.
entender que esse contrato está extinto, e se a gente entender que esse contrato está extinto, o Fluminense teria o direito de transmitir com base na medida provisória, porque o contrato está extinto, ou se a gente entender que esse contrato está em vigor, a medida provisória não pode retroagir para alcançar esse contrato. E nesse contrato o Fluminense cedeu os direitos dele para a Globo, mas a Globo não pode transmitir porque o Flamengo não é parte do contrato. Qual seria o caminho para a Globo transmitir? A Globo pagar ao Flamengo. A Globo pagar ao Flamengo para ter o direito de transmitir. Se a Globo não pagar ao Flamengo, ela não pode transmitir um jogo do Flamengo. Ah, mas o Fluminense pode ceder à Globo? Não. Se a gente entender que esse contrato está em andamento, o Fluminense já cedeu. O contrato não daria esse direito à Globo porque o Flamengo não cedeu. Teria que indenizar o Flamengo por isso. Vocês entenderam? É bem complexo. É claro que eu estou colocando apenas uma das possíveis divisões. A que me parece adequada. Então, vai ter muito pano para manga aí amanhã, que é terça-feira, véspera do jogo. O que seria o ideal? O ideal em respeito à população do Rio de Janeiro, a população brasileira, a torcida do Flamengo, a torcida do Fluminense, aos amantes do futebol, que estão carentes de ver um jogo de futebol, uma final de Taça Rio, que pode ser uma final de estadual, seria as partes sentarem e se entenderem. O caminho natural seria agora o da busca da conciliação, que é um caminho que vem sendo prestigiado pelo ordenamento jurídico nos momentos de hoje, em que muitos conflitos vêm explodindo no campo contratual por conta principalmente dessa pandemia, e a conciliação, a mediação, o acordo extrajudicial tem sido o caminho adequado, o caminho sugerido, o caminho buscado para a solução dos conflitos. Torço para que se chegue a um acordo, para que esse jogo possa ser transmitido. O Fluminense já emitiu uma nota hoje de tarde, acho que vocês já devem ter visto isso na internet, dizendo que se a Globo não transmitir, ele vai transmitir entendendo que ele tem o direito pela medida provisória 984. A Globo já disse que vai recorrer para recorrendo e recorreu, interpôs o recurso. Ao que nos parece, interpôs o recurso. Se o recurso for provido, a Globo se liberaria da obrigação e não transmitiria. Eu particularmente entendo que a Globo nem precisaria recorrer se ela não quiser transmitir. Se a Globo não quiser transmitir o jogo, que é uma possibilidade, ela não querer transmitir o jogo, porque ela sabe que se ela transmitir, ela vai ter que pagar o Flamengo. Se não pagar por bem, pode ter que pagar por condenação judicial. O Flamengo pode entrar com pedido contra a Globo. A Globo não pode passar um jogo do Flamengo sem pagar o Flamengo. A Globo, se ela quiser não transmitir, eu entendo que ela nem precisa recorrer dessa decisão, porque eu entendo que essa decisão não obriga a Globo a transmitir o jogo de quarta-feira. A decisão é clara, a Globo está obrigada a transmitir a final na forma do contrato, e o contrato não envolve jogos com o Flamengo. Está claro para todos? Então, o ideal é que haja um acordo, uma composição, para que esse jogo possa ser transmitido, ok? Bom, vou torcer para que Flamengo, Globo e Fluminense façam um acordo e esse jogo vá para a TV aberta, para que indo para a TV aberta todo mundo possa assistir. Eu, particularmente, gostaria muito de não ter que assistir no canal do Fluminense, como torcedor do Flamengo que sou. Se essa for a única opção, vou ponderar se farei esse esforço de assistir o jogo no canal do Fluminense. Mas torço para que haja um acordo para que esse jogo vá para a TV aberta e a Globo pague ao Flamengo, para poder passar um jogo com a imagem do Flamengo. Ok? Mas, professor, a medida provisória não dá ao mandante o direito de, se ele quiser vender, dá, mas a medida provisória não pode se aplicar a um contrato anterior a ela. O Fluminense já cedeu o direito dele para o Campeonato Carioca todo para a Globo. Se o Fluminense não fosse parte do contrato com a Globo, ele estaria na mesma situação que o Flamengo hoje, como mandante poderia transmitir. Só que o Fluminense já cedeu e a medida provisória não pode retroagir para o contrato já celebrado antes dela. Maravilha? Maravilha. Vamos lá, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu estou na vigilância para passar todas as informações para vocês. Vamos mudar de assunto? Joga mais um ponto aí na pauta. CBF reafirma sua intenção de iniciar o Brasileiro 9 de agosto. Ora, pessoal, se realmente essa data estipulada pela CBF for honrada, passando o jogo de quarta-feira, o Flamengo, se Deus quiser, amanhecendo quinta-feira, dia 9 de julho, bicampeão estadual do Rio de Janeiro, estará há exatamente um mês da estreia no Campeonato Brasileiro. 4 semanas para a estreia do Brasileiro, vai passar rapidinho, vocês verão. E aí, 4 semanas após acordarmos, se Deus quiser, quinta-feira com o bicampeonato estadual, teremos a estreia do Brasileiro, que, se a tabela que havia sido programada for mantida, é uma estreia contra o Atlético Mineiro. Comando de campo no Flamengo, jogo no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro, Jorge Jesus, tomara que continue com a gente, versus Sampaoli, versus Jorge Sampaoli. Vamos lá, torcer para o Flamengo estrear com o pé direito, que essa data seja mantida, está todo mundo na torcida para o Brasileiro começar logo. Todo mundo? Parece que não. Pessoal, o governador João Dória, de São Paulo,
fez uma declaração polêmica hoje. Ele fala que os clubes paulistas não podem jogar o Brasileiro antes do fim do estadual. Diz o Dória publicamente, a notícia já corre aí na internet, que os clubes de São Paulo não podem jogar o Brasileiro antes de acabar o estadual. É claro, me parece, que o inteligentíssimo governador João Dória, independente de quem gosta ou quem não gosta dele, não dá para negar a inteligência dele, o inteligentíssimo governador João Dória fez uma declaração, obviamente, para a mídia, para a galera, para mostrar que está ao lado dos clubes de São Paulo, que tem interesse, já demonstraram isso várias vezes, de retardar o início do Campeonato Brasileiro. Os clubes de São Paulo fizeram todo um movimento para não voltarem a treinar, para demorarem o retorno. Se quisessem voltar, já tinham voltado. O Rio de Janeiro voltou, provou que deu certo, provou que não teve problema nenhum. Os jogadores pararam de ter problemas. Quem tinha sido contaminado foi curado. Estancou-se o problema da pandemia em relação aos jogadores e os demais envolvidos. São Paulo fez a escolha de não voltar, a gente respeita, só que São Paulo tentou desde o início, está tentando boicotar esse reinício do Brasileiro. E aí o governador joga para a galera, ao que me parece, faz uma declaração, ele sabe que ele não tem nenhum poder de interferir diretamente no calendário, para dizer que está ao lado dos clubes de São Paulo. São Paulo tem 5 representantes no Campeonato Brasileiro, além das 4 tradicionais equipes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, tem o Red Bull, tem o Bragantino, são 5 agremiações na competição. Só que quem tem o poder de decidir o calendário é a CBF e não o governador de São Paulo. Nenhum governador de estado tem esse poder. O máximo que ele pode fazer para complicar a competição é proibir a realização de jogos dentro de São Paulo. Como governador, dá uma ordem via Poder Executivo que não autoriza partidas. Mas se ele autorizar as partidas do Campeonato Paulista, vai ficar complicado ele não autorizar partidas do Campeonato Brasileiro. Então ele está meio que numa sinuca de bico. Eu quero dizer a vocês que quem tem o poder de decidir quando começa o Campeonato Brasileiro é a CBF. Isso vai ser votado no arbitral e vai ser decidido. E me parece que a CBF já deixa claro, e é a posição hoje da maioria dos clubes, que o campeonato volta daqui a 4 semanas, pouquinho mais de 4 semanas, no dia 9 de agosto. Lembrar então ao governador João Dória que ele não tem o poder, como governador, de decidir o calendário da competição oficial do Campeonato Brasileiro. Esse poder é da Confederação Brasileira de Futebol, assegurado na autonomia da referida entidade, com base no artigo 217, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil. Alô, governador, esse poder não é seu, hein? Você não pode impedir o Campeonato Brasileiro de voltar. Bom, mais um ponto. A Conmebol segue com planejamento para que a Libertadores volte em meados de setembro. A Conmebol novamente se manifesta, determinando aí que sejam feitos novos processos de diálogo com os chefes de estados dos países, para ver a possibilidade de, daqui a 2 meses e meio, daqui a 70 a 80 dias, podermos estar retornando com a competição. Há uma intenção da Conmebol de voltar em meados de setembro, já falamos isso em vídeos anteriores, isso foi reafirmado nessa segunda-feira por dirigentes da Conmebol, e há uma expectativa que a gente possa ter o reinício da fase de grupos, faltam 4 rodadas da fase de grupos, ainda em setembro. Levantou-se uma possibilidade de esses 4 jogos da fase de grupos, que seriam agora em setembro, poderem ocorrer em apenas 2 semanas, quarta e domingo, em um local neutro, talvez no Uruguai, que seria hoje o país mais indicado por ter menor lesividade no que tange ao combate à pandemia. E aí esses 4 jogos poderiam ocorrer num único local. Acho que a Conmebol vai esperar a experiência que a Europa terá com os jogos finais da Champions League em Portugal em agosto. Então eu acho que vai se avaliar um esquema tipo Copa do Mundo, todo mundo no mesmo país, e você de repente acabar a fase de grupos. Por quê? Porque eliminada a fase de grupos, você reduz a competição de 32 equipes para 8, que vão para as quartas de final. Então você diminui, melhor, para 16, desculpem, você vai ter aí 16 agremiações nas oitavas de final. Você elimina metade das equipes e pode eliminar equipes de alguns países. Então existe uma possibilidade sendo discutida de termos essas 4 rodadas da fase de grupos, quarta domingo, um período de 10 dias, com as equipes jogando num único país, em setembro, talvez ali final de setembro, a segunda quinzena de setembro, e aí somente 16 equipes seguem para o mata-mata, e aí a depender, você reduz o número de países, reduz a dificuldade para ter a logística e a possibilidade de realização das partidas. Ainda é muito incerto como vai acontecer. O que é certo é que a Conmebol está disposta, não está medindo esforços para acontecer, para que possamos ter a Libertadores voltando em setembro. Por fim,
Hoje, correndo a notícia que o Benfica insiste por Jorge Jesus e enviou representantes ao Rio de Janeiro, que devem estar chegando aqui ao final do dia de hoje, talvez amanhã, para tentar convencer o Jorge Jesus a desistir do seu contrato recém-renovado com o Flamengo, para assumir o Benfica, que está numa grande crise política, é momento de eleição para a presidência benfiquense ou benfiquista, como alguns preferem falar, e então o time luso envia representantes ao Brasil para tentar convencer Jorge Jesus. Seria uma cartada do presidente que está tentando batalhar com essa cartada, uma reeleição lá do Benfica. Eles estão sem técnico, estão preocupados e o sonho deles é o Mister. Bom, coração da gente aperta porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu prefiro acreditar, como disse o nosso presidente Rodolfo Landim, que o Jorge Jesus vai manter a palavra dele e vai honrar o contrato que ele fez com o Flamengo, pelo menos até o final da temporada. E final da temporada não é só até dezembro, temporada prolongada até fevereiro, é o final das competições. Então eu fico na expectativa que o Jorge Jesus, que está ganhando muito bem, o contrato foi feito da maneira como ele queria, tem uma palavra com os atletas, tem um projeto com o clube, tem um projeto desportivo, eu acho que ele e a sua comissão continuam no Flamengo. A gente não tem paz com esse assunto, não é, moçada? Ô, nação, a gente não tem paz. Semana passada era o Barcelona que ia levar o Jorge Jesus. Agora volta essa história que é o Benfica. Eu vou torcer para que o Mister continue normalmente com a gente. Os rumores que saíram hoje na imprensa, inclusive em vários canais aí de televisão, é que após o Campeonato Carioca, se acabar quarta-feira, quinta-feira o Mister já estaria indo para Portugal. Eu, particularmente, não acredito e vou torcer para que não ocorra, ainda que não descarte a possibilidade, porque no futebol a gente já viu de tudo. É isso, volta com a nossa imagem principal para a gente poder caminhar para o fechamento dessa edição, agradecendo a todos vocês que participaram de mais um episódio do Connect News aqui no Connect Fla. Se você já é seguidor do canal, muito obrigado. Se você não é, clique aí em inscrever-se, torne-se mais um rubro-negro, mais uma rubro-negra conectados ao universo rubro-negro do nosso Mengão, o canal Connect Fla. Não esqueça de deixar o seu like e se você gostou da nossa edição de hoje, clique na setinha de compartilhar e jogue o Connect News de hoje nos seus grupos de amigos. Vai ser um prazer poder falar para os seus amigos rubro-negros, para as suas amigas rubro-negras. Valeu, nação! Conexão.